Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor para toda a igreja, para você que está aqui, para você que está em casa, nos vendo pela internet, seja abençoado por esses louvores, por essa palavra, pela presença de Deus também, amém? Glória a Deus, e eu vou pegar carona aqui naquilo que o diácono Marco falou. O Senhor tem uma palavra de encorajamento para nós nesta manhã, amém? Glória a Deus. Porque a vida, queridos, lá em Deuteronômio, o pastor falou de Deuteronômio hoje, ele falou lá no 7, mas lá em Deuteronômio, capítulo 30, se eu não me engano, a palavra do Senhor diz assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe o que você quer. Simples assim. A palavra está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 30. Eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você escolhe o que é que você quer ser. Se você quer viver, se você quer morrer, se você quer ser abençoado ou não. Está diante de nós. Porque a vida, ela é uma escolha. A minha sogra fala muito isso e é uma realidade. É uma escolha, e eu vejo a vida, sabe o quê? Como uma corrida. Nós estamos numa viagem, irmãos, longa. Essa é que é a realidade. Nós estamos numa viagem, nós estamos numa corrida. A vida, ela é uma corrida. Ou você corre, ou você anda, ou você vai ficar para trás. Irmãos, me pediram para pregar atrás desse púlpito, por causa dessa câmera aqui. Imagina isso comigo. Fabinho e Thalita, thank you. Fizeram um círculo aqui. Imagina isso. Mas Deus vai me dar graça para ficar aqui nesse círculo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Deus tem uma palavra de encorajamento para nós nesta manhã. Amém? Glória a Deus. A corrida pela vida. Nós estamos numa corrida, irmãos. Essa é a nossa realidade. Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler na minha versão aqui, que é atualizada e revista, mas depois eu quero ler numa outra versão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 12, Hebreus, verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Glória a Deus. Segura aí, irmãos. Quando o autor de Hebreus, ele escreveu esse capítulo 12 aqui, ele estava dando referência do capítulo 11, que ali, se você pegar o capítulo 11 de Hebreus, nós sabemos que ele fala dos heróis da fé, certo? Ali estão todos os heróis da fé, tudo que aqueles homens, que aquelas mulheres passaram e venceram. Então, ele faz, por isso que a Bíblia começa no capítulo 12, tipo assim, portanto, é uma continuação. Portanto, dando a gente como se diz um advice, certo? Daquilo que aconteceu antes, dando a gente um exemplo. Aí eu estava lendo outras versões e eu peguei a mensagem. Eu gosto de ler, às vezes, aquela versão da mensagem, que ela é bem clara. E olha o que fala, você me acompanhe e olha, escute o que fala essa mesma versão que nós lemos aqui na mensagem. Olha que interessante. Fala assim, ó. Percebem o que isso significa? Todos esses, obrigado, Love. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros, lembra que eu falei, o capítulo 11 está falando dos heróis da fé e tudo que eles venceram. Aí fala assim na mensagem,
às vezes é mais claro para a gente poder entender. Fala assim, olha, percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz... Ah, tá aqui? Vamos lá. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa distância, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Aí olha o final, que interessante. Aí o final fala assim, será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Olha, eu amei essa versão. Achei maravilhosa, porque uma vez a gente sempre fala assim, gente, o nosso alvo é Jesus, a gente tem que olhar para Jesus. Aí um dia eu falei isso com uma pessoa, a pessoa falou, pastor, isso não é fé. Nos comparar com Jesus, isso não é justo. Não tem como a gente fazer o que ele fez e andar em mãos, mas tem. E a Bíblia nos prova isso, o capítulo 11 está aqui para nos mostrar isso, que esses homens venceram também, correram e conseguiram chegar até o fim da corrida. E hoje, não é só esses homens que estão aqui, mas nós conseguimos ver várias pessoas, a gente se espelha em várias pessoas que estão numa corrida e estão correndo bem. Estão correndo bem. E o escritor de Hebreus, ele compara a vida cristã a uma corrida, a uma viagem longa. Quando a gente, eu não sei você, mas um avião, por exemplo, quando ele vai fazer uma viagem longa, né? Ele precisa de fazer uma parada. Eu me lembro que quando a gente foi para o Havaí, eu e o pastor, o avião teve que parar, que chama escala, né? O avião tem que parar. Quando uma viagem é muito longa, você não pega daqui de Boston um avião, às vezes, apesar de que às vezes tem daqui para o Brasil, por exemplo, mas você tem que fazer uma parada porque o avião precisa de abastecer de comida, ele precisa de abastecer de gasolina, porque se a viagem é longa, se ele não parar no meio do caminho para abastecer, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. A gasolina dele vai acabar e o avião vai cair. Só que o problema do avião cair, irmãos, não é o avião cair. É que quando o avião cai, Gislane, ele não cai sozinho. Quando ele cai, ele leva mais um monte de gente com ele. E na corrida da vida é assim. Nós achamos, irmãos, que nós somos super-heróis e nós não temos de parar para abastecer. Achamos, às vezes, que nós somos bons demais, fortes demais, e que a gente pode correr uma vida em uma maratona sem parar para reabastecer. E nós precisamos, irmãos, de reabastecer a nossa vida. E é reabastecer aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu falar algo. O corona veio aí, o vírus veio aí, as igrejas fechou. Aquelas pessoas que não estavam reabastecendo hoje, a maioria estão paradas. E quem ainda estava, já está igual aquele fusquinha no Brasil capengando, que está quase parando. Porque a nossa vida, igreja, nós não nos enganemos. Ela é uma corrida e nós precisamos de reabastecer. E a nossa força, o nosso reabastecimento está na palavra, está em vir à presença do seu irmão. É maravilhoso o culto online, mas nada
paga sentir, estar aqui, ver os irmãos, esse calor a gente não come. Um churrasco online, gente. Come, Edson. Você sente o cheiro da carne online? Não tem como. Não tem jeito. Nós precisamos, e ele quis mostrar isso para nós, ele quis nos encorajar, ele quis nos mostrar, olha, esses homens conseguiu, olha para Jesus que vocês também vão conseguir, porque a vida ela é uma corrida. Ai, nós precisamos demais, nós estamos numa viagem longa, e o autor mostra, e aqui ele no capítulo 12, ele nos mostra, sabe, como fazer essa viagem, e o autor nos mostra que ele tenta nos encorajar a não voltar para trás, porque o único caminho seguro para o cristão é prosseguir até o fim. E uma das coisas que ele tenta nos mostrar de como a gente pode fazer essa corrida bem feita, né? Como que diz, com sucesso, essa viagem é a perseverança. Porque ele fala aqui no capítulo 12, ele fala assim, ó, portanto, visto que temos nos rodeado de uma grande nuvem de testemunho, desembaraçando de todo o peso do pecado, eternamente nos assedia, corramos com perseverança. Com perseverança. Ou seja, corra sem pressa. Essa palavra perseverança, que quer dizer, irmãos, paciência. Correr sem pressa. Correr com paciência, porque a nossa corrida é longa, queridos. Quando a gente faz uma corrida curta, ok, você dá de tudo de você, mas quando a corrida ela é longa, nós precisamos de ter paciência e perseverança para a gente conseguir chegar até o fim. É impossível começarmos uma corrida com pressa, irmãos. A gente vai cansar rápido demais. Se nós não tivermos paciência para correr, a gente vai cansar. Vocês já viram, em uma maratona, normalmente, quem vence, irmãos, é quem começa a correr no seu limite. Eu e você temos um limite, nós não podemos passar por cima disso. A Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa sim na nossa fraqueza. Por quê? Porque nós somos fracos e nós precisamos de entender. Só que às vezes a gente quer começar, irmãos, com mais daquilo que a gente pode dar. Com mais daquilo que a gente pode dar. Então, existe, sabe, você já viu naquelas provas de corrida de maratona, que tem aqueles que correm sozinho, e tem aqueles que são de duplas, que eles têm um bastão, certo? E aí, como é uma corrida bem longa, né, é maior a pista, o que é que eles fazem? Eles correm aí até um certo limite, e ali naquele limite tem uma outra pessoa. Então, eles correm, quando eles chegam perto da dupla, eles passam o bastão, e o outro corre até um outro tanto, passa o bastão e vai passando até chegar ao fim. Por quê? Porque é o limite, irmãos. Eles não conseguem sozinhos correr aquilo tudo ali. Então, nós precisamos de entender o nosso limite, né, nessa corrida. E a Bíblia fala, corra com perseverança, corra com paciência, porque senão vocês vão ficar fadigados, vocês vão ficar ansiosos, vocês vão ficar preocupados, vocês não vão ter paciência e a corrida vai cansar vocês. Irmãos, e cansa. Ah, como cansa. Cansa demais, e cansa demais. E muitas das vezes o nosso problema está aí, que a gente quer correr rápido, esquecendo das nossas forças. E então, o que é que faz? Nós precisamos, irmãos, de ter paciência na nossa corrida e perseverança. A Bíblia nos ensina, o autor ele nos ensina como fazer essa viagem, como fazer essa corrida. Com paciência, com perseverança, entendendo e aceitando os seus limites. Aí a segunda coisa que o autor quer nos ensinar, e ele fala aqui sobre pesos. Você correr com pesos. A segunda coisa que ainda fazemos pior quando corremos é queremos colocar peso na nossa corrida e peso na nossa caminhada. Irmãos,
com peso aí se torna impossível de você correr. Impossível. Se você for pegar esses atletas, o nadador, por exemplo, olha como que é tão importante. Um nadador, para ele nadar, ele depila todo o seu corpo. Porque aqueles pelos ali podem fazer milésimos de segundos a diferença quando ele for nadar. Se um corredor não tiver um tênis próprio, uma roupa própria, que vai pesar ele, que vai fazer a diferença, irmãos, ele vai perder a corrida. Porque aí a Bíblia vem e fala sobre esses pesos aqui. Então, a gente às vezes quer colocar um peso sobre a nossa corrida. Irmão, você consegue correr com um saco de cimento nas suas costas? É impossível, igreja, a gente fazer isso. Quem lembra uma vez que eu ministrei aqui, que eu coloquei aquele monte de bolsa pendurada em mim? Vocês lembram? Que eu coloquei? Pois é. Eu poderia andar com aquelas bolsas meia hora, mas eu não consigo andar com aquele tanto de trem pendurado em mim por 2 horas. E a corrida da vida é assim. Nós colocamos carga sobre nós e peso sobre nós, que na corrida da vida, irmãos, isso vai pesar e vai nos estagnar e vai nos parar. Então a Bíblia ela fala sobre esses pesos desnecessários e na versão que eu li da mensagem fala gorduras extras, pecados extras, parasitas colados na gente. Irmãos, parasita, eu vou falar de um carrapato, é um parasita. Carrapato, quando ele gruda na pessoa, ele faz o quê? Ele suga o sangue da pessoa. Então, a Bíblia fala sobre essas coisas que ficam grudadas e que a gente coloca nas nossas costas. Eu me lembro que uma vez, num culto do lar, na casa da Lilia, a missionária Manu pregou sobre a palavra, quando ela fala do fardo, né, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Irmãos, nós precisamos de tirar esses pesos na corrida da vida, porque senão nós vamos cansar. Nós não vamos chegar. E aqui, esses pesos no grego, ele significa embaraço, impedimento, dificuldade, oposição, e olha isso aqui que interessante. Ou coisas ou pessoas que nos atrapalham. Não é só coisas, não, são pessoas também. Que às vezes a gente carrega, irmãos, pendura nos nossos ombros, e a gente está carregando aquela pessoa nas nossas costas, correndo com aquilo nas nossas costas, e aquilo, lembra do avião? Vai cair e vai levar mais um monte de gente. Se você carrega nas suas costas quem você não tem que carregar, vai cair você e a pessoa também. E a Bíblia fala sobre isso. Aí a palavra primordial desse peso aqui é volume, irmãos. É volume, não tem como, não tem condição. Quando a gente vai viajar, se você está com malas demais, o que você faz? Você chega no aeroporto, você pega um carrinho para te ajudar. Porque você não consegue dar conta daquele monte de mala, principalmente quando você vai para o Brasil. Né, Laura? Principalmente quando você vai para o Brasil, irmão, você não consegue carregar aquele monte de mala, não. Você precisa de ajuda. Então, a palavra fala sobre isso. Da gente tirar esse peso. É impossível, irmãos, é impossível um maratonista chegar até o fim de uma corrida carregando pesos extras com ele. Há uma preparação para a corrida. Há uma roupa própria, há um sapato próprio, há uma preparação física para que ele consiga vencer aquela corrida. E nós queremos vencer uma corrida sem preparação. Sem nos preparar, sem nos recarregar da palavra, sem nos recarregar de Deus, sem olhar para Deus, irmãos, é impossível. Jesus nos deixou ele como exemplo aqui, irmãos, e não é à toa. Esse capítulo 11 não é à toa. Olha, se Moisés conseguiu, você vai conseguir. E é tão engraçado, não, e é tão interessante, que se você quer ajuda para a família, no capítulo 11 tem nos Heróis da Fé. Você vai lá e olha Noé e olha José do Egito. Se você tem problema no trabalho, está Moisés ali nos Heróis da Fé te mostrando alguma coisa, te ensinando. Em
Tudo a Bíblia tem, irmãos, uma preparação para nós, um encorajamento para nós, pessoas para quem você pode olhar e vencer, mas nós escolhemos a olhar para quem não pode nos dar nada. E a Bíblia fala, olha para mim, Jesus, olha, está mostrando, olha para Jesus, porque ele venceu e nós também vamos vencer. Ele conseguiu e nós também vamos conseguir. A Bíblia tem um versículo que fala assim, quer ver? Fala assim, ó. Salmo 121, capítulo 1, fala assim: eleva os meus olhos para o monte. Olha o que o salmista fala. Eleva os meus olhos para o monte. De onde que vem o meu socorro? Vem da irmã Mônica? Vem do diácono Maico? Vem do meu esposo? Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Oh, aleluia! Que fez os céus e a terra, que não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará e nem dormirá aquele que te guarda, ó Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo mal. Ele guardará a tua vida. Eita, aleluia. Mas fala, eleva os meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu socorro. E nós procuramos ajuda e o nosso socorro nas pessoas. E as pessoas são falhas, igreja. Nós somos falhos, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Por isso é que a Bíblia fala, eleva os meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem a minha força. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você sabe o que quer dizer esse versículo? É você lembrar que Jesus venceu. É Jesus, você lembrar das promessas que Deus te fez. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje. Quantas lutas Deus já ajudou você a vencer? Quantas coisas Deus já fez por mim e por você? Por que às vezes a gente acha que Ele não vai continuar fazendo? Não vai continuar nos ajudando. A gente não precisa de olhar para a direita nem para a esquerda, a gente pode olhar para nós mesmos. E nós precisamos, irmãos, de arrancar esse peso. E esse peso é muitas coisas. Ele pode ser uma situação mal resolvida. Ele pode ser uma maldade. Ele pode ser uma inveja. A falta de perdão. Preocupações, ansiedade, amizades. A Bíblia fala, irmãos, assim. As más amizades corrompem os bons costumes. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos, na corrida da nossa vida, abrir mão de tudo e de todos aqueles que nos atrapalham de ter uma comunhão com Deus. Às vezes a gente fala isso e é hard, é duro, mas é uma realidade, irmãos. Porque na corrida da vida, se a gente não fizer isso, a gente vai parar, irmãos, e a vida ela vai passar e a gente não sabe que dia que é o nosso fim da nossa corrida. Esse aqui é o negócio. Nós não vemos a nossa linha de chegada, igreja. Nós não sabemos, na maratona, o corredor ele está lá escrito, né, a chegada. Então, ele sabe, mas nós não sabemos aonde está a nossa linha de chegada. Nós não sabemos aonde ela está. A única certeza que nós temos é que tem um Deus nos esperando no final dela. Esse é que a gente sabe. Então, o peso pode ser várias coisas, irmãos. E o pior de todos desses pesos, irmãos, é o pecado. Não que nenhuma dessas coisas não seja pecado e não seja errado. Mas você quer ver uma coisa atrapalhar a gente na corrida da vida, irmãos? É o pecado. E nós precisamos de falar sobre pecado como igreja. Eu vi uma frase que falava assim, olha que interessante. O pecado, ele é um artifício, um plano para nos enganar. Doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza.
promete vida, mas acaba nos matando. É impossível viver no pecado e fazer uma boa corrida. É impossível, irmãos, na corrida da vida, a gente correr em pecado. Nós precisamos acreditar e ter fé nessa corrida. Se a gente coloca a incredulidade, irmãos, o medo e a dúvida, quando a gente estiver correndo, irmãos, nós vamos começar, sabe, a correr e a gente vai começar a diminuir, porque aí vai entrar o medo, vai entrar a incredulidade. E Jesus fala que a Bíblia fala assim, olha, eu tenho esses homens como exemplo aqui, mas aí no final do versículo ele vai e mostra Jesus para nós. Olha, Jesus conseguiu e vocês também podem conseguir. Precisamos acreditar e ter fé nessa corrida. Se deixarmos a incredulidade entrar em nossa corrida, vamos desanimar, porque a corrida é longa. Só podemos ter uma corrida de sucesso quando deixamos de lado tudo que nos atrapalha, tudo que atrapalha o nosso desempenho. Perseverança quer dizer, irmãos, persistência. Apesar das dificuldades, a Bíblia fala aqui, Jesus, apesar das dificuldades, da cruz, da vergonha, ele continuou a corrida. Ele continuou a corrida. Precisamos, porque no final da corrida, o nosso autor e consumador nos receberá de braços abertos. E sempre, irmãos, sempre nós vamos ter pessoa para nos ajudar e nos encorajar, e principalmente a palavra de Deus. Quando o autor escreve esse capítulo 12, ele começa esse capítulo 12 dando referência do capítulo 11. Olha, vocês têm para quem vocês olhar. Eu estou deixando para vocês aqui pessoas para incentivar vocês. Olha para essas pessoas. E sempre a gente vai ter, a Bíblia, sabe, quando eu já ouvi muitos pregadores falar sobre essa nuvem de testemunha. Cuidado, que a sua vida é uma testemunha. Tem uma nuvem de testemunhas te olhando. Não quer dizer nada disso, irmãos. Não quer dizer nisso. Quando a Bíblia fala dessa nuvem de testemunhas aqui, você sabe o que é? É que esses homens, eles estão numa arquibancada da vida, falando assim, olha, nós vencemos, vai que você também vai conseguir. Essa nuvem de testemunha aqui são estímulos, são encorajamentos de pessoas que venceram e quer que eu e você vença. Não é ninguém apontando os dedos e olhando para os seus erros, não. São pessoas que venceram, que correram bem e que quer que eu e você faça a mesma coisa. Essa nuvem de testemunhas aqui não é para encorajar, não é para desencorajar, não, irmãos. É para nos incentivar. Essa nuvem de testemunha aqui. E a segunda e a terceira coisa que a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, é correr com foco. É impossível, irmãos, na corrida da vida a gente não ter um foco. O nosso foco é a linha de chegada. É o final. Eu pedi para a Thalita colocar essa imagem aqui, porque essa imagem falou muito comigo. Na nossa vida, a nossa corrida, ela é isso aqui, ó. Enquanto a gente para ver quem está correndo, ele ficou para trás. Porque um minutinho que ele parou para ver se a pessoa estava na frente dele ou não. E a vida e a nossa corrida, ela é assim. Nós não temos tempo, irmãos, para parar para ver se as pessoas estão na nossa frente, se as pessoas estão adiante de nós, se as pessoas estão conquistando, se as pessoas estão ganhando. O nosso foco é correr, independente de quem está passando na nossa frente. Porque às vezes a gente fica tão sem paciência, que eu falei lá no começo, que a gente quer competir, sabe, missionária Manu, a nossa corrida com outros. Mas fulano já está lá na frente e eu estou aqui atrás. Mas às vezes você que está aqui atrás vai chegar e quem está lá na frente não vai. Porque a pessoa está correndo fadigada demais, uma hora ela vai cansar. E na vida nós precisamos de ter paciência para correr, irmãos. E essa imagem aqui, ela mostra isso. 2 nadadores. Um parou para olhar de lado enquanto o outro passava. Aí o que ele fez? Talvez ele estava ganhando e ficou para trás. Na vida nós não temos tempo, irmãos,
para parar. Não existe uma corrida, não existe uma maratona, irmão, sem foco. E se nós queremos correr a corrida da vida bem corrida, nós precisamos de ter foco. Deixa lá, irmãos, a Carminha, ela é uma bênção. Eu ando vendo os vídeos dela, eu falo, né, essa aí veio para... É o rapo da taxa. Como é que fala? O raspo do tacho. Rapa do tacho. Rapa do tacho. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos de ter na nossa corrida, irmãos, é o quê? Foco. É impossível, igreja, na corrida da vida, nós não termos um foco para conquistar e um foco para chegar. Nós estamos tendo na terça-feira um estudo sobre Neemias. Que terça-feira passada foi excelente. Maravilhoso o estudo online, nas sextas-feiras. Irmãos, e Neemias, ele estava na corrida da vida e ele tinha um foco e ninguém tirou ele daquele foco. Outras pessoas tentaram fazer o que Neemias fez e desistiram e pararam a corrida no meio do caminho. Mas Neemias teve opositores. A Bíblia fala que nós vamos ter opositores, que nós vamos ter perseguidores. Mas Neemias, ele não quis nem saber. Ele tinha o seu foco, ele tinha o seu objetivo. Ele tinha uma corrida para ele vencer e ele queria chegar até lá. Irmãos, e ele chegou até o final, porque ele tinha foco. A Bíblia fala assim, ó, e olhando firmemente, fala aqui na palavra que nós lemos, e olhando firmemente. Esse olhar firmemente fala de tirar os olhos das coisas que estão perto e desvia a nossa atenção e fixar os olhos somente em Jesus. O foco. Sabe quando a gente é criança, que nossos filhos vão fazer alguma coisa, ou até a gente, e aí, ou futebol, ou correr, ou fazer alguma coisa, que você fica na arquibancada da vida incentivando seu filho? Vai. E aí, quando a criança consegue, já passou por isso, Peter? Quando você chega lá no final da corrida, o que você recebe? Um abraço gostoso do pai e da mãe. Eu me lembro, irmãos, que quando o Isaac tinha 1 aninho de idade, ele entrou no primeiro casamento dele, que ele entrou. Aí eu me lembro que estava vindo ele e a Daminha entrando. E a igreja toda achando aquilo very cute, muito bonitinho. Isaac, que trocinho de gente, um corredor, lá na igreja da Lexington, aquele corredorzão para entrar. E aí, o que aconteceu? A corrida dele começava aqui. E para ele chegar até o final, eu e o pai dele ficamos lá na ponta, falando, vem meu filho, naquele corredor. Só que aí, todo mundo achando aquele trem tudo muito bonitinho, né? Aí o Isaac andando com a daminha dele, o sapato vai e sai. O sapato estava grande, porque não achei um sapato que cabia no pé dele. Aí o sapato vai e sai. Aí ele caminhando, o sapato saiu, a daminha olhou para ele olhou para a daminha partiu. Ele ficou para trás e ele pensou, ou eu calço esse sapato, ou eu vou descalço mesmo. E ele partiu atrás da daminha e deixou aquele sapato para trás, para ele chegar até o final da corrida. E na vida é assim, nós vamos ter que deixar muita coisa para trás se nós queremos chegar até o final. E quando ele chegou lá, o que ele fez? Nossa, irmãos, ele recebeu um abraço gostoso meu e do pai dele. E aí ele ficou todo ré, porque ele conseguiu chegar até o final. E a vida, ela é assim. Nós temos uma corrida para perseguir, mas se a gente não tiver paciência, perseverança, foco, irmãos, nós não vamos conseguir chegar. Se nós não arrancarmos aquilo que nos atrapalha de fazer essa corrida, nós vamos ficar no meio do caminho. Se coloque de pé. Há um lugar preparado para mim e para você. Há um céu de glória preparado para mim e para você. E quando nós chegarmos no final dessa corrida, Deus, Jesus está lá nos esperando, irmãos, de braços abertos.
Você venceu, meu filho, você venceu, minha filha. Você conseguiu, venceu a corrida da vida e chegou. A palavra de Deus fala isso. Eu gosto da versão que eu li para você e eu vou ler o finalzinho dela mais uma vez. Quando vocês se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história de Jesus, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Às vezes, para a gente trabalhar, a gente toma um monstro da vida. Agora, uns fios aí de energia para conseguir vencer o dia. Mas na corrida da nossa vida, a Bíblia deixa bem claro para nós. Quando vocês se sentirem desanimados, tem um Deus que venceu e te ajuda a vencer, que está, irmãos, ali te incentivando a correr. Tem homens e mulheres na palavra que você pode se espelhar e ver para você continuar a correr, porque a corrida ela é longa, ela é pesada, ela é difícil, irmãos, mas ela não é impossível de ser vencida. E nós vamos conseguir chegar até o final dessa corrida. Você crê nisso? Será que eu posso ouvir um amém? Será que você se sente encorajado por Deus para continuar, irmãos? Mas entenda o seu limite, que eu entenda o meu limite. Que a gente tenha paciência, irmãos, pessoa fadigada demais, abafada demais. Ela não consegue terminar nada que ela faz. Porque se não está no tempo dela de terminar, ela larga aquilo para lá e já começa outra coisa. Você conhece alguém assim? E nunca consegue vencer, porque a pessoa não tem paciência, irmãos. E a nossa corrida, a nossa jornada, a nossa viagem, ela vai ser longa. Como o avião que eu falei, nós precisamos de parar para reabastecer a nossa gasolina. E a nossa gasolina é Jesus, irmãos. É a palavra de Deus. É a presença de Deus para a gente conseguir chegar até o fim da corrida. Lá tem uma placa escrita assim, chegada. A gente não vê, mas está lá. E tem um Deus assim como nosso Pai, nos esperando, irmãos, de braços abertos. Há um lugar preparado para mim e para você, irmãos. Para quem vencer essa corrida, para quem chegar até o final dela. Eu quero chegar, irmãos. Eu não quero nadar e morrer na praia. Certo? Eu não quero, irmãos. Eu não quero, irmãos, nadar e morrer na praia. Eu quero receber o abraço do meu Pai no final da corrida. Eu quero sentir o gozo, irmãos, da vitória. Ai, meu Deus. Quem não chega, irmãos, não sente o prazer que é a vitória. Quem não chega no final não sente a alegria dos aplausos.